Mateus capítulo 16, versículo 16 ao 19. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus então lhe disse: Feliz és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isto, mas meu Pai que está nos céus. E eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, amados e amadas. Estamos ouvindo hoje um anúncio maravilhoso. É o anúncio de Jesus feito ao primeiro Papa. Ao primeiro Papa da nossa igreja. O Papa Francisco é o atual. E aqui neste evangelho, neste anúncio, Jesus está anunciando para nós o primeiro Papa. Pedro, tu és pedra, tu és rocha, e sobre ti edificarei a minha igreja. Eu quero falar hoje do Vigário de Cristo. Eu quero falar hoje sobre o Papa. E eu quero falar numa perspectiva da visão mariana. Nossa Senhora, ela ama e tem os sacerdotes como filhos prediletos. Agora deixa eu falar uma coisa para vocês. O primeiro filho de Maria, depois de Jesus, é com certeza o Papa. Ninguém pode tirar do Vigário de Cristo esse primeiro lugar no coração de Nossa Senhora. Não tem como tirar. Então, o Vigário de Cristo, o Papa, é o filho muito querido, é o filho muito amado de Nossa Senhora, é o filho predileto. E depois de Jesus, em primeiro lugar, no coração de Maria, é o Santo Padre, o Papa. E, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Se nós quisermos amar o Papa profundamente, nós devemos pedir esta graça a Maria, porque ela o ama. O Papa é a nossa rocha, como diz a palavra. E essa rocha, gente, é uma rocha evangélica, é uma rocha divina. É uma rocha criada por nosso Senhor Jesus Cristo. Por intermédio da própria palavra, nós sabemos o que Jesus falou a respeito desse Papa. Foi edificada a igreja. O Papa é palavra viva de Jesus. E Jesus, enquanto verbo encarnado, o Papa é esta palavra, feito rocha. Então, em ti edificarei a minha igreja. Hoje é esta leitura. São Francisco de Sales, que por sinal é o baluarte da comunidade Amor Maior, é o santo do amor, né? Nós temos dois baluartes, São Francisco de Sales e Santa Margarida de Alacoque. Santa Margarida de Alacoque, que é filha espiritual de São Francisco de Sales, e Santa Margarida de Alacoque é aquela que revela o Sagrado Coração de Jesus. São os santos do amor,
São Francisco de Sales é conhecido assim como o Santo do Amor. E São Francisco de Sales já dizia que Jesus, a Igreja e o Papa são um só. Veja bem, gente, São Francisco de Sales dizendo para nós que Jesus, a Igreja e o Papa são um só. E é impossível dividi-los. Eles são a pedra angular, conforme descrito em Lucas no capítulo 20, versículo 27. A pedra angular, Jesus, nós sabemos que ele é esta pedra que os pedreiros rejeitaram. E Jesus, o Papa e a Igreja tornam-se um só nesta realidade da pedra angular, da humanidade, do mundo, do universo. Este universo que necessita da salvação de Cristo e que não tem como ocorrer essa salvação na linha do tempo, da história, senão por intermédio da Igreja, na liderança deste Papa. E se é no Papa que Jesus edificou a Igreja, ele é o fundamento, unido a Cristo Jesus. Por isso nós dizemos que depois de Jesus, para Maria, o primeiro filho é o Papa, filho querido, filho predileto de Nossa Senhora. E infelizmente, aqueles que não aceitam o Papa, existe aí nessas pessoas muita superficialidade também em questão à palavra do próprio Cristo. Porque aquele que rejeita, aquele que não aceita o Papa, de certa forma também, ele rejeita a própria Igreja de Cristo e o próprio Cristo Jesus, que deu todos os fundamentos para que essa igreja que você hoje atua, que você hoje participa, que hoje você vive, celebra, e a qual essa igreja é a fiel depositária, inclusive da fé que você tem em Cristo Jesus. Inclusive não, é esta fé guardada por esta igreja. O Papa, gente, é uma pessoa tão querida, tão importante, que ao longo da história da igreja, muitos já quiseram derrubar o Papa. Você sabe que para derrubar a igreja, é necessário derrubar o Papa. Contudo, ao longo de toda a história, de mais de 2000 anos, jamais ninguém conseguiu derrubar a igreja nem o Papa, por causa da promessa. Jesus diz: em ti edificarei minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. E todos aqueles que se levantaram contra este homem de Deus, este filho predileto de Nossa Senhora, sucumbiram. Um deles na história da humanidade é o Napoleão Bonaparte. Napoleão, ele uma vez prendeu o Papa Pio VII, isso mesmo. Napoleão prendeu o Papa Pio VII. E aí ele quis decidir algumas questões sobre a igreja. Olha, prendeu o Papa, ele era um baita cara imperador, né, daqueles que realmente queriam imperar, inclusive sobre a igreja. E ele prendeu o Papa Pio VII e reuniu, lá em Paris, na França, muitos bispos. Reuniu muitos bispos. Reuniu os bispos da França, da Itália, e queria que deliberasse sobre os pontos em questão. Então Napoleão simplesmente prendeu o Papa e queria que os bispos decidissem os pontos que Napoleão queria resolver. E os bispos ficaram em absoluto silêncio, vai contar a história. Napoleão, irritado, insistiu e fez fortes pressões sobre os bispos para que os bispos deliberassem os assuntos, os pontos que Napoleão havia levado. Nada, nenhuma só palavra os bispos soaram. Então Napoleão, perdendo a paciência, começou a ameaçá-los. Eu imagino
os tipos de ameaças que esses bispos tiveram diante de um imperador como Napoleão, né? Ele se considerava um imperador, queria dominar o mundo. A esta altura, o ancião, o mais velho entre os bispos que estavam reunidos com Napoleão, levantou-se e disse calmamente, dirigindo-se a Napoleão: Senhor, nós esperamos pelo Papa. A igreja sem o Papa não é igreja. Ô, gente, eu acho tão bonito isso. Vocês acreditam que quando eu comecei a ler a palavra, e é lógico, eu já preparei ontem à noite, quando eu comecei a ler a palavra aqui com vocês, o meu corpo todo já sentia uma forte unção, a presença de Deus e uma alegria enorme de poder falar isso, de poder hoje trazer para vocês o amor que Nossa Senhora tem pelo vigário de Cristo. A mãezinha ama o Papa. A mãezinha ama. E enquanto Jesus está no seu evangelho hoje proclamando para nós, Pedro, o primeiro Papa, está aqui, olha. O nosso atual Papa é Francisco. E ele é amado, ele é querido. Ele é amado por Nossa Senhora. Ele é querido por Nossa Senhora. E todos aqueles que estão com Nossa Senhora amam o Papa. Porque amar o Papa é amar a igreja. Amar o Papa é amar a igreja e amar a Jesus. Porque, como diz São Francisco de Sales, é impossível dividi-los. E tornam-se um só. Enquanto Jesus é a cabeça da igreja, todos nós somos o corpo. Jesus colocou como pedra fundamental, rocha, e edificou sobre este homem a sua igreja. Tamanha a importância desse homem. Infelizmente, às vezes, nós vemos muitas pessoas desfazendo do Papa, querendo denegrir a sua imagem, falando mal deste homem de Deus, desse querido, desse predileto de Nossa Senhora. Quantas vezes as pessoas rejeitando as palavras, os direcionamentos, os documentos do nosso querido Santo Padre, o Papa. Eu vou falar uma coisa aqui para vocês, é um testemunho muito pessoal meu. Há 2 anos atrás, começou uma onda de mensagens contra o Papa. Uma onda enorme, gigantesca, pelas redes sociais. E eu tinha um amigo de rede social no WhatsApp, e esse amigo da rede social começou a insistir, encaminhando para mim coisas horríveis a respeito do nosso querido Papa Francisco. E aquilo foi machucando o meu coração, foi me deixando muito triste, e eu me perguntava, meu Deus, como esse irmão, essa pessoa é capaz de falar assim do Santo Padre, o Papa. E eram aquelas mensagens, vocês devem ter recebido também, não preciso nem entrar em pormenores das mensagens que começaram a ser espalhadas há 2 anos. Deu uma acalmada agora, mas vira e mexe tem alguma coisinha estranha aí nas redes sociais contra o Papa Francisco. E aí, gente, chegou numa daquelas mensagens, já tinha assim, quase uns 20 dias que essa pessoa, a cada 2, 3 dias me mandava uma mensagem contra o Papa. E aí eu não aguentei mais e eu respondi para a pessoa, meu irmão, se você quiser continuar mandando mensagens para mim, mande mensagens de amor, de união, de esperança. Mas eu não quero mais receber essas mensagens que denigrem a imagem do santo e querido Papa Francisco. Portanto, a partir de hoje, eu te peço, não me encaminhe mais sequer uma só mensagem do Papa que traga esta carga tão pesada, tão negativa a respeito da sua pessoa. E eu disse para ele, se quiser continuar encaminhando mensagens, me encaminhe mensagens que edificam e não mensagens que destroem.
A pessoa me respondeu e ela disse: a nossa amizade continua a mesma. Eu te respeito a sua posição, foi o que a pessoa me disse. E nunca mais essa pessoa me mandou uma só mensagem. E eu fiquei pensando comigo, quanta perca de tempo, Senhor. Essa pessoa teria a oportunidade de continuar me mandando as mensagens de amor, de esperança. Um bom dia basta. Eu tenho um amigo no WhatsApp que todo dia ele manda para mim um bom dia. Só isso que ele manda. Todo dia ele manda: bom dia, Everaldo. Bom dia, Everaldo. Bom dia, Everaldo. Tem dia que eu respondo para ele, tem dia que nem dá na correria, mas ele não desiste. Há anos ele faz isso já. Bom dia, Everaldo. Bom dia. Né? Dê um bom dia se você não tem nada o que dizer. Vai falar mal do Papa, vai enviar mensagens que denigre este aspecto tão bonito que São Francisco de Sales deixa para nós. Não dá para dividir Jesus, o Papa e a Igreja. Tornam-se um só. O amado, querido, predileto de Nossa Senhora. Não se pode enganar, gente. O Papa é o único mestre sobre a terra. Olha só a missão deste homem. Olha só a missão que Jesus impôs a Pedro, primeiro Papa da Igreja. Jesus que sobe aos céus, não nos deixa órfão, deixa todos os fundamentos de uma igreja fundada em um homem chamado Pedro. Tu és rocha, e sobre ti edificarei minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Nós não podemos nos enganar, gente, porque o Papa não se engana no quesito da fé, no ensinamento da fé, da moral. O nosso Papa, ele é infalível, conforme diz São Jerônimo. É infalível na questão de fé e na questão de moral. Então, quando o Papa se direciona a nós, cristãos católicos, e ao mundo, né, inclusive, ele está falando de fé, e quando ele está falando de fé e de moral, não contém erro a sua direção, a sua palavra, porque ali é a voz do Cristo, é a voz de Deus, é a voz do Filho predileto de Nossa Senhora. São Cipriano, ele dizia assim: a igreja de Roma é raiz e mãe de todas as igrejas. É de lá, gente, que vem a nossa força. Os nossos bispos estão em unidade com o bispo de Roma, que é o Santo Padre, o Papa. E somente quem está unido ao Papa está certo de estar na verdade infalível, daquilo que se deve crer e fazer para se salvar. É o próprio Jesus que quer a infalibilidade do nosso Papa. Então, amados, nós rezemos para que não nos falte fé, rezemos para que nós possamos continuar firmes com o nosso querido Papa Francisco. Rezemos para que nós possamos amá-lo, e para amar o Papa é preciso estar próximo de Maria. Vocês percebem, gente, como que é séria esta questão? Quanto mais distante de Nossa Senhora, menos as pessoas cristãs católicas amam ao Papa. E aquelas pessoas que estão distante mesmo da fé mariana, sequer amam o Papa, desdenham, né? E aqueles então que são cristãos, desculpa, mas eu preciso falar, aqueles que são cristãos, mas que estão fora do cristianismo católico, por não crer em Nossa Senhora, chamam o nosso querido Papa, inclusive, de besta fera, da ameaça do mundo. Quantos dizendo que o Papa Francisco é o último Papa porque é a besta? Gente, pelo amor de Deus, abra os teus olhos, ouça a palavra de Deus, as portas do inferno não prevalecerão sobre ela, e todo aquele que ao longo da história da igreja se levantou contra o Papa, sucumbiu, caiu. Aconteceu assim com Napoleão Bonaparte, aconteceu com Martim Lutero, que se levantou contra as ações do Papa, sucumbiu. Tantos outros impérios que se levantaram e caíram, pessoas que tentaram derrubar a igreja católica e
cai, vai cair, vai continuar caindo, porque aquele que se levanta contra o vigário de Cristo, se levanta contra o próprio Deus, se levanta contra a igreja, se levanta contra Deus, porque essas três dimensões estão unidas num só: Jesus, o Papa, a igreja. Em ti edificarei a minha igreja. Tu és rocha, tu és pedra, todo o fundamento está em você, Papa, em você, Pedro, em você, Francisco. Ô gente, se nós não formos apaixonados por nossa igreja, se nós não formos apaixonados por aqueles que a conduz, se nós não formos apaixonados por este homem, se nós não formos apaixonados por este santo padre, apaixonados por nossos bispos, por nossos padres, o que é que nós estamos fazendo? Essa é a pergunta. Então nos falta mesmo continuar pedindo o progresso da nossa vida espiritual. O progresso espiritual, precisamos insistir em crescer nessa dimensão da nossa conversão, da renovação da nossa vida. Porque é o reflexo daquilo que nós estamos recebendo de Nossa Senhora, ou supostamente estamos acolhendo, né? Porque Nossa Senhora está derramando a graça, mas nós estamos acolhendo? Se nós estivermos acolhendo, o nosso amor pelo Papa se multiplica, o nosso amor pela igreja se multiplica. Ai, tanta gente, né, que deixa a igreja católica e vai dizer depois, né? Ah, agora eu me converti para Jesus. Deixa a igreja católica, vai lá para outra igreja, vai para outros lugares e vai dizer para mim que agora se converteu, nunca aceitou Nossa Senhora, nunca compreendeu a Santa Eucaristia, nunca levou a sério a Santa Missa, nunca respeitou os bispos, nunca respeitou o Papa, nunca respeitou a sua igreja e vem me dizer agora em conversão? Dá-me licença, gente. Se nós não amamos a nossa igreja, se nós não amamos os nossos papas, o nosso Papa, os nossos bispos, eu repito, é necessário continuar sim insistindo no processo de conversão da nossa vida, porque falta muito ainda. E se você é aquela pessoa que tem coragem de reproduzir aquelas mensagens torpes, distorcidas da nossa igreja, do nosso Papa, dos nossos bispos, é melhor você baixar a cabeça e pedir perdão à Nossa Senhora, pedir perdão ao nosso Senhor Jesus Cristo, pelo desserviço do Evangelho, pelo desserviço do reino de Deus. Deus não leva desunião, Deus não leva confusão, Deus não leva fofoca, Deus não leva intriga. Ao contrário, se eu não sou capaz de unir a minha igreja, eu não posso tentar dividi-la. Não é justo, gente, não é verdadeiro, não é ser cristão, não é estar na igreja, não é ser de Jesus, não é ser de Maria. Se eu não posso levar união, eu também não posso pregar o desamor. Entenda isso, que Nossa Senhora quer o amor, Nossa Senhora quer a unidade, Nossa Senhora quer a igreja viva, conforme ela pede na revelação em Fátima, na aparição de Fátima. Todo aquele que se levanta contra a igreja, já falei, está fadado ao inferno. Está fadado ao inferno porque não tem outra forma, não tem como lutar contra esta palavra hoje descrita em Mateus: as portas do inferno não prevalecerão. Você crê ou não crê nisso? Crê ou não crê nessa palavra? É preciso acreditar, gente. Falando em Fátima, falando das aparições de Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Fátima no mês de maio é muito lembrada por causa do dia 13, né? É o mês mesmo de Maria, é o mês mesmo de Nossa Senhora do Rosário de Fátima. E para Jacinta, antes da morte, né, de Jacinta, ela teve uma visão na qual se via o Papa em meio a gravíssimos sofrimentos. A pequena vidente recomendou com todas as suas forças, da parte de Maria, de rezar pelo Papa, de sofrer com ele e por ele, do dever de pastorear o rebanho. Sabe-se que sempre existiram almas generosas que ofereceram e dedicaram suas vidas pelo Papa. Gente, reza pelo seu Papa. Reza por este vigário que Nossa Senhora tanto ama.
Reza por este homem de Deus que conduz a nossa igreja. Certa vez, ao Papa Leão XII, São Vicente Stambi ofereceu-se como vítima para fazer viver longamente o Papa. E assim foi. O Papa viveu com por outros 5 anos, mas o santo morreu com 5 dias após a sua oferta. Guido Negri, corajoso soldado, morreu acertado na fronte depois de ter oferecido sua vida pelo Papa. Nós todos podemos demonstrar ao Papa o nosso filial apego, a nossa gratidão. São Maximiliano Maria Kolbe, que considerava cada vez uma entusiasmante graça poder ver o Papa aviziar-se, beijar-lhe a mão, como demonstrava. E Padre Pio queria ter sempre a foto do Papa ao lado daquela de Maria. E pouco antes de morrer, escreveu uma carta ao Papa para renovar-lhe a sua total dedicação. Amados e amadas, se homens como esses sentiam a força deste amor ao Papa, São Padre Pio, São Vicente Stambi, São Francisco de Sales e todos os demais santos. Eu desconheço algum que tenha sido santo que não tenha amado o seu Papa. Santa Catarina de Sena tem uma história profunda e interessante a respeito do Papa. O período do grande desafio lá na França, um período em que o verdadeiro Papa estava preso, e Santa Catarina de Sena, ela foi usada para colocar ordem de novo na casa de Deus. Jamais as portas do inferno prevalecerão. Ame o seu Papa. Ame a sua igreja. Ame esses homens de Deus. Nós não temos nada a perder. E o reflexo do seu amor por estes homens é o reflexo da luz do amor de Maria que você deixou penetrar em seu coração. Quanto mais mariano formos, mais compreensíveis seremos. Quanto mais mariano formos, mais conseguiremos enxergar com os olhos que ela tem a esses filhos prediletos e ao seu filho número 1, depois de Jesus, o Santo Padre, o Papa. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.